Nesse vídeo vamos aprender como estimar a vida útil de um capacitor eletrolítico e como calcular a dissipação de potência desse tipo de componente utilizando cálculos relativamente simples. Bora lá! Bom pessoal, no vídeo passado eu ensinei uma metodologia para a gente projetar corretamente os capacitores eletrolíticos, já que eles são os principais causadores de falhas em conversores de potência. Então é muito importante a gente levar em consideração a corrente que vai circular pelo capacitor, além da capacitância mínima, que é requerida para o projeto. E uma das etapas que eu apresentei para essa metodologia é a análise da vida útil do capacitor. Então, depois que a gente projeta nosso banco de capacitores, a gente pode analisar se a vida útil está de acordo com o esperado. Isso foi feito utilizando um datasheet da Epicus, que já fornece para a gente uma curva, um gráfico muito simples de utilizar, onde a gente consegue relacionar a corrente que vai circular pelo capacitor com a corrente nominal e assim para determinada temperatura ambiente estimar qual que vai ser a vida útil do capacitor. No entanto, nem todas as fabricantes fornecem esse gráfico, Por exemplo, esse capacitor que eu tenho aqui da Rubicon, se a gente analisar o datasheet dele, a gente não tem nenhuma informação que nos ajude a estimar a vida útil do capacitor. Então eu decidi pesquisar na internet uma forma da gente estimar essa vida útil utilizando equações, E me deparei com vários manuais, cada fabricante normalmente tem um manual a respeito disso, e lá a gente encontra como é estimada a vida útil. Só que cada uma das fabricantes utiliza um método diferente. Algumas consideram apenas a temperatura, outros consideram a temperatura e a tensão de operação, já outros não consideram a tensão de operação. Então o que eu fiz foi um compilado desses manuais para chegar numa equação que a gente consiga considerar todos os fatores externos que influenciam na vida útil do capacitor. Então essa é a equação que eu cheguei para a gente estimar a vida útil de um capacitor eletrolítico, onde L0 é a vida útil inicial, digamos assim, que é a quantidade de horas que o capacitor consegue operar continuamente com temperatura máxima, tensão máxima e corrente máxima, sem que seus parâmetros fujam muito dos valores nominais. E esses outros fatores, o Kt, o Kv e o Kr, são fatores de correção que levam em consideração a temperatura, a tensão de operação e a ondulação de corrente que circula pelo capacitor. Então, dependendo dessas condições de operação, a gente consegue aumentar a vida útil do capacitor ou reduzir a vida útil caso a gente opere fora dos limites máximos que ele suporta. Bom, falando de cada um dos fatores individualmente, o fator de temperatura Kt, ele leva em consideração esse fato da vida útil do capacitor reduzir à medida que a temperatura de operação aumenta. E a equação que descreve esse fenômeno é dada por essa expressão aqui, onde Kt é igual a 2 elevado a T0 menos Ta sobre 10. Isso se baseia numa regra já bastante difundida pelos fabricantes de capacitores eletrolíticos, que diz que a cada 10 graus que a gente reduz na temperatura de operação, a gente consegue dobrar a vida útil do capacitor. Ou seja, se um capacitor ele é feito para operar com no máximo 85 graus Celsius e ele opera com 75 graus Celsius, a vida útil dele vai dobrar. A vida útil inicial, aquele L0, vai ser o dobro para esse tipo de operação. Aqui então, no caso, T0 vai ser a temperatura máxima de operação do capacitor. Então, se ele foi feito para 85 graus, T0 vai ser igual a 85. Alguns são feitos para 105 graus Celsius. Ta vai ser a temperatura ambiente. E aqui a razão de 10 é o que vai ditar essa regra aí de dobrar a vida útil. Já o fator de tensão, ele é dado por Kv, que é igual à relação entre a tensão real de operação do capacitor na prática e a tensão nominal elevado a menos N. Esse N vai depender do valor dessa relação. Se essa relação for entre 0,6 e 1, a gente vai ter um N de 2,5, e se a relação for entre 0 e 0,6, o Kv já vai valer 3,59. Por fim, o fator de ondulação de corrente leva em consideração o estresse causado pela corrente que circula pelo capacitor. A gente já viu que essa corrente vai causar perdas na resistência série equivalente, que vai causar, obviamente, um aumento de temperatura e vai virar uma bola de neve. Então, esse fator ele é calculado da seguinte forma: a gente tem 2 elevado a 1 menos ΔTn sobre 10. E o ΔTn é calculado por ΔT0 vezes a relação entre a ondulação de corrente real e a ondulação de corrente nominal do capacitor elevado ao quadrado. Essa ondulação de corrente real a gente já aprendeu a calcular no último vídeo. A gente precisa considerar cada uma das harmônicas da corrente que vai circular pelo capacitor e corrigir todas essas harmônicas para a frequência base do datasheet. Pode ser 100 Hz ou 120 Hz, dependendo do fabricante. E o IR ele já é fornecido pelo fabricante, vai ser a ondulação de corrente máxima nessa frequência específica. O ΔT0 nesse caso seria a variação de temperatura interna do capacitor provocada pela circulação dessa corrente. Então ele vai valer entre 3,5 a 5 Kelvin
caso o capacitor seja especificado para uma temperatura máxima de 105 graus Celsius, ou de 3,5 a 10 kelvins, caso a temperatura máxima do capacitor seja de 85 graus Celsius. Aqui está em Kelvin, mas como estamos tratando de uma variação de temperatura, tanto faz a gente especificar em Kelvin ou graus Celsius, porque vai dar na mesma. Então, resumidamente, essa seria a equação completa para a gente estimar a vida útil de um capacitor. Então, a gente vai ter a vida útil inicial, que a gente encontra lá no datasheet, multiplicado por cada um desses fatores. Então, dependendo da temperatura de operação, da tensão e da ondulação de corrente, a gente vai ter uma vida útil maior ou menor do que esse valor inicial. Para a gente validar essa equação, eu trouxe aqui novamente aquela planilha que eu utilizei no vídeo passado. Se você não conhece esse software, ele é o SMath Studio, é um software gratuito para a gente fazer cálculo, então a gente consegue escrever, colocar equações que ele já calcula tudo automaticamente, isso facilita bastante a nossa vida. Então, para esse exemplo, eu estou considerando aquele mesmo capacitor da Epicus, ele tem uma vida útil inicial de 10.000 horas, isso eu obtive lá no datasheet, né? Se a gente analisar aqui no início, ele vai especificar aqui que a vida útil para a temperatura máxima de 85 graus Celsius, uma tensão igual à tensão nominal e a ondulação de corrente também igual à ondulação de corrente nominal, pode ser maior que 10.000 horas. Então a gente vai considerar esse valor aqui inicial de 10.000 horas, né? Então a temperatura máxima é de 85 graus Celsius, a temperatura ambiente aqui estou considerando 53,6 graus Celsius, que foi a temperatura analisada aqui no exemplo, para a gente obter uma vida útil de 100.000 horas, né? Então aqui a gente chegou a 53,6 graus, para aquela ondulação de corrente típica de 3,85 amperes, né? Que a gente chegou. 3,87, esse valor aqui. Então aqui a gente vai ter o ΔT0, que ele pode ser de 3,5 a 10 Kelvin, que eu peguei um valor intermediário de 7 Kelvin. O ΔTN eu calculei aqui, né, com base nesse ΔT0 e na relação entre a ondulação de corrente real e a ondulação de corrente nominal. Então esse valor aqui já foi calculado. Se você não sabe como calcular, assiste o vídeo passado que eu expliquei tudo certinho. Esse valor aqui embaixo ele é o valor nominal que é especificado lá no datasheet, né? Então se a gente vem aqui na tabela, a gente vai ter aqui, ó, o valor de ondulação de corrente para a temperatura máxima e a frequência de 100 Hz. E o N aqui lá do fator de tensão eu deixei em 2,5 porque eu estou considerando uma tensão igual a tensão máxima, né? Só para a gente comparar com aquele gráfico da Epicus, que já considera a tensão nominal também. Então, jogando tudo isso na equação da vida útil que eu mostrei para vocês, eu cheguei aqui num valor aqui de 101.000 horas, que está muito próximo das 100.000 horas que a gente obteve a partir do gráfico. Então, isso aqui dá uma vida útil em anos. Se a gente dividir aqui para a quantidade de horas que tem num ano, chegamos a 11,6 e no caso de 100.000 horas daria 11,4. Então, está muito próximo do que a gente obteve lá no gráfico. E uma outra questão muito importante que eu não abordei no vídeo passado é a dissipação de potência no capacitor, né? Isso pode ser muito útil para a gente ter uma noção de perdas, né, no conversor. E como a dissipação de potência no capacitor está relacionada à resistência série equivalente, fica fácil a gente calcular esse parâmetro, né? Então a gente sabe que a dissipação de potência em um resistor vai ser dada pela resistência vezes a corrente RMS ao quadrado. Mas dependendo da corrente que vai circular pelo capacitor, a gente pode ter ali várias harmônicas, ou seja, ondulações de corrente em várias frequências, e isso ficou claro no vídeo passado. Então, para a gente calcular isso corretamente, a gente precisaria considerar essa ondulação em cada uma das frequências, né? Ou seja, a gente calcularia essa potência para cada uma das frequências e depois somaria todos esses resultados. Principalmente pelo fato da resistência série equivalente do capacitor variar com a frequência. Então a gente também precisa corrigir, né, o valor da resistência série equivalente, que no datasheet é especificado apenas para a frequência de 100 Hz ou 120 Hz. Né? Como que a gente faz essa correção? Se a gente ver aqui no datasheet da Epicus, por exemplo, eles já fornecem um gráfico que permite a gente corrigir a resistência série equivalente para uma determinada frequência em função daquela resistência série equivalente nominal na frequência de 100 Hz. Só que essa relação entre as resistências ela é proporcional à relação entre as correntes, que a gente já abordou isso antes. Então uma forma de a gente corrigir isso é considerando aquele fator de multiplicação da corrente ao quadrado. Então substituindo cada uma dessas resistências série equivalente pela resistência série equivalente em 100 Hz dividido pelo fator de multiplicação, a gente chega nessa expressão aqui isolando a resistência série equivalente de 100 Hz. Isso aqui é exatamente aquela corrente que a gente corrigiu no vídeo passado para a frequência de 100 Hz, ou seja, a gente pega a corrente em cada uma das frequências, né, a ondulação em cada uma das frequências e divide pelo fator de multiplicação.
E como tudo isso aqui está ao quadrado, é a mesma coisa da gente considerar a ondulação de corrente eficaz corrigida para o valor de 100 Hz elevado ao quadrado, como descrito nessa equação aqui. Então, para ficar claro, se a gente vir aqui na nossa tabela, a gente já tinha calculado essa corrente, ó. Olha só, a gente pegou o valor da corrente em cada uma das frequências, né, que eu considerei, a gente tem os fatores de correção, dividindo as correntes pelos fatores elevando ao quadrado, tirando a raiz, a gente chega no valor eficaz da ondulação de corrente corrigido para a frequência fundamental do datasheet, né? Então esse parâmetro a gente já tinha calculado. Então para calcular a dissipação de potência, a gente simplesmente precisa multiplicar esse valor de corrente pela resistência série equivalente em 100 Hz. E esse valor é fornecido lá no datasheet do componente. Então aqui no Diepix, por exemplo, se a gente vir aqui no capacitor de 400 volts por 1000 microfarad, que é o que a gente está utilizando, a resistência série equivalente em 100 Hz é de 110 miliohms. Então já fica fácil a gente estimar aqui a dissipação de potência, que resultaria em 1,65 watts aproximadamente. E esse caso aqui foi calculado para 3 capacitores em paralelo, e se a gente considerasse apenas 2 capacitores em paralelo, a gente teria uma dissipação muito maior, né, de 3,28 watts. Então isso comprova que utilizando mais capacitores em paralelo a gente consegue reduzir, né, os esforços de corrente em cada um deles e também a dissipação de potência. Bom, e se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.